Caros alunos, caras alunas, apresentamos agora, no âmbito do curso de Formação Econômica do Brasil, o segundo vídeo comentando o texto de Sérgio Silva, A Economia Cafeeira, do livro Expansão Cafeeira e Origem da Indústria no Brasil. Vamos tratar agora do capital cafeeiro, que é a segunda seção deste capítulo. Bom, o processo de transformação das plantações de café é também o processo de formação da economia da burguesia cafeeira. O desenvolvimento da economia cafeeira é o desenvolvimento do capital cafeeiro. Bom, isso o Celso Furtado já havia dito, né, que a expansão do café leva à formação de outra classe social no Brasil, né? E que ele vai chamar de burguesia cafeeira, que nós vamos ver é um conglomerado de classes sociais. Desde o começo, os principais líderes da marcha pioneira não se limitam a organizar e dirigir plantações de café. Eles eram também compradores da produção do conjunto dos proprietários de terra. Eles exerciam as funções de um banco, financiando o estabelecimento de novas plantações ou a modernização de seu equipamento, emprestando aos fazendeiros em dificuldade. Bem, então o que ele está falando? Que na origem da expansão cafeeira, ainda quando da sua ocupação do Vale do Paraíba, próximo ao Rio de Janeiro, né, entre o Rio de Janeiro e o sul de Minas, o que nós temos? Nós temos, e ocupando parte do sul de Minas, na verdade, nós temos nesse processo de expansão, uma figura importantíssima vai ser do comissário do café, porque ele vai ser o comerciante de café e ele também vai financiar a atividade cafeeira desde o início. Desde o início ele esteve conectado com essas duas funções, né? E aí que ele vai dizer, né? Quer dizer, além dos cafeicultores propriamente ditos, dos fazendeiros, nós vamos ter o comissário do café, que é o comerciante, que vai também se transformar em financiamento da produção, né? Então, pouco a pouco, eles se afastam das tarefas ligadas à gestão direta das plantações, que são confiadas aos administradores. Quer dizer, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que muitos fazendeiros, na verdade, também exerceram essa função de comissários do café, né? de comerciantes, de financiadores da produção e da instalação das fazendas, né? Mas pouco a pouco eles vão se afastando das atividades, né? Vão deixar a atividade de gestão da fazenda a cargo de terceiros, né, de administradores, e aí vão mudar para a cidade, né? Sobretudo São Paulo. Bem, então o desenvolvimento da economia cafeeira vai levar à expansão do comércio do café e vai levar ao surgimento dos bancos, né? Vão surgir, na verdade, casas exportadoras, grandes casas exportadoras de café e grandes bancos, né? Muitas vezes a mesma pessoa desenvolve várias atividades. Bem, o capital cafeeiro tinha, portanto, isso é uma conclusão, diversos aspectos. Ele apresenta ao mesmo tempo características do capital agrário. Bom, pelo visto, né, pelo o que o Sérgio Silva, que foi, na verdade, meu orientando a tese da dissertação de mestrado, né, em Campinas, o que ele está falando, ele está denominando capital agrário, é o capital que se aplica na agricultura cafeeira, né? Na agricultura, né? Então isso ele está denominando, não é uma boa denominação, não é fiel ao Marx, né? Está chamando de capital agrário, né? Do capital industrial, que seria, né, aqueles cafeicultores ou aqueles comerciantes de café ou aqueles banqueiros que vão entrar na produção industrial, isso também vai acontecer, do capital bancário, nós já falamos, e do capital comercial. Então, o que ele está chamando de capital cafeeiro, que essa categoria não existe, né? Nunca existiu. Existe capital bancário, capital industrial, né? Capital produtivo, que faça
faz parte do capital industrial, né? Então isso são categorias concretas, né? A capital cafeeiro é uma representação. O que é uma representação? É um pensamento que toma a realidade, né? E a partir da realidade cria uma categoria para representar o que está acontecendo. Mas o que ele está querendo dizer e chamando de capital cafeeiro é o conjunto das classes sociais que vão viver por conta da atividade, conectada à atividade cafeeira. Então nós vamos ter o fazendeiro, produtor de café, não é? Nós vamos ter o comerciante, nós vamos ter o banqueiro. Essas são as três categorias, tá certo? E vamos ter por outro, e vamos ter também as indústrias que vão surgir como consequência da expansão da cafeeira, né? Então isso seria o que ele denomina capital cafeeiro, não é? Tá certo? Não é, como nós falamos, uma boa, não é uma categoria concreta. Concreto no sentido marxista, no sentido hegeliano, né? Que tem uma realidade concreta. Ah, mas tem realidade concreta. Tem, mas o que acontece, o que nós temos aí não é uma categoria particular de capital. O que nós temos são diferentes grupos de empresários que estão conectados a uma atividade econômica, né? Mas são características inteiramente diferentes. Os interesses do comerciante de café nem sempre são os mesmos dos interesses e da atividade do produtor, né? Do cafeicultor, que também diferem do banqueiro, né? Embora, né, nesse caso, nós temos um conjunto, uma aglomeração, né, uma combinação de segmentos. E, claro, às vezes são pessoas da mesma classe, né? Quer dizer, muitas vezes o cafeicultor é também banqueiro e é também comerciante de café. Isso é comum, né? Mas o que caracteriza uma classe social é a sua, vamos dizer assim, a sua fonte de renda, né? Do que ele vive. Por exemplo, se um trabalhador ganha, sei lá, 3 mil, 5 mil reais por mês, né? E também aluga uma casa que ele tem uma outra casa, né? Vive, digamos, em casa própria e aluga outra casa por R$ 1.000, né? E ainda recebe de dividendos de ações R$ 1.000, ele é essencialmente um trabalhador, vive de salário, né? Sua fonte principal de subsistência e renda. Mas ele tem interesses também, não é? Na área financeira e como proprietário de imóveis. Então, na verdade, ele pertence a três classes sociais, embora o que seja determinante, por assim dizer, né, seja a classe como trabalhador salariado, né? Mas muitas vezes ele vai defender interesses que são contrários à sua posição de como investidor, que é o mais comum, ou como proprietário de imóvel, que também é comum, mas muitas vezes ele realmente vai defender interesses contrários à sua posição como trabalhador. É claro, sem muitas vezes ter consciência disso, né? É muito comum, né, nós encontrarmos elementos, pessoas de uma classe social que defendem interesses que são contrários à sua posição social. Isso é muito comum. Primeiro que os elementos, componentes das diferentes classes sociais não têm consciência realmente de seus interesses efetivos, né? A não ser em determinadas circunstâncias, né? Então é muito comum, né? Os próprios, por exemplo, né, os empresários brasileiros, né, defenderam a abertura comercial. Ora, isso foi mortal para a indústria brasileira, né? Nós estamos sofrendo um processo de rápida desindustrialização causada em grande parte pela abertura comercial. Nós também temos que grande parte da população brasileira, diferentes classes sociais, né, defenderam as políticas neoliberais, que são contra a economia, são contra os interesses de todo mundo, com exceção do capital financeiro, que tem sido a classe dominante desde do primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso. Ali assinala, né, a mudança
social no Brasil. Quem passa a ser a classe dominante, que comanda a política econômica, mesmo durante o período Lula, né, vão ser os banqueiros investidores, né, o capital financeiro. Bem, não havia uma burguesia agrária cafeeira, uma burguesia comercial, etc., mas uma burguesia cafeeira exercendo múltiplas funções. O que ele quer dizer é que as pessoas eram as mesmas, não é? Mais do que isso, né? Quer dizer, o que ele estava dizendo é que todas essas segmentos de classe estavam conectados pela atividade cafeeira, mas isso não a torna uma classe social específica, isso é muito importante, né? Seus interesses são conflitantes, como nós falamos, depende do que você está fazendo, né? Você pode ter interesses conflitantes. Uma pessoa que tem uma classe fundamental, né, mas que também participa de outra, né? No seio do capital cafeeiro predominava a função comercial. Pode-se caracterizar o capital cafeeiro como dominantemente comercial. O que ele está querendo dizer, né? Novamente, o que é correto dizer? O que é correto dizer é que no conjunto dos segmentos das classes. Por que nós falamos de segmento e não de classe? Porque os banqueiros, né, são uma classe social, capital financeiro, né? Não só os banqueiros, né? Banqueiros, investidores, né? Pessoas que vendem ações, brokers, né? Então, corretores, né? Esses segmentos, né, representam segmentos do capital financeiro ou capital bancário, né? Pode dizer aí, né? Ora, nós nesse mesmo período vamos ter bancos conectados emprestando para outras atividades, né? Nas cidades, para os industriais, para a indústria que vai estar nascendo. Então, nós temos o capital bancário, é uma classe. Agora, parte dessa classe está vinculada, está conectada à atividade cafeeira, tá certo? Então, isso é um segmento de uma classe, tá certo? É um segmento, mas ele, fundamentalmente, né, tem os mesmos interesses do conjunto dessa classe, do capital financeiro, né, dos capitalistas financeiros, né? Então, o que ele está querendo dizer aí é que dos diferentes segmentos de classe, né, que estavam voltados para a atividade, ou dependentes da atividade, ou interessados na atividade cafeeira, né, o grupo mais importante, o grupo dominante, era os comerciantes. Eram os comerciantes, isso quer dizer, né? Ainda que esses comerciantes também fossem fazendeiros, ou banqueiros, ou tudo junto, né? Então, é isso que tem sentido dizer, tá certo? Tem sentido dizer. Agora, realmente não era a atividade mais importante. A atividade desse conjunto de atividade mais importante era a atividade produtiva, né, dos cafeicultores, dos fazendeiros de café, porque sem ela é que sustenta, ela é que mantém o edifício, né? Tá certo? Ela é a base, a estrutura de todo edifício que se sustenta em torno da atividade cafeeira, né? É assim no mundo todo, né? A atividade produtiva é o que sustenta o resto, né? Frações do capital cafeeiro. Os grandes capitais, isso é, as camadas superiores da burguesia cafeeira, e aí burguesia cafeeira ele está chamando, né, quer banqueiros, quer comerciantes, quer fazendeiros, né? Ou pessoas ou empresários que estejam em mais de uma dessas atividades, né, definiam fundamentalmente uma burguesia comercial. Não está certo. Claro que não. Você não pode dizer que os grandes fazendeiros, os barões de café, oriundos da atividade, que eram fazendeiros, né, predominantes fazendeiros, né, fossem comerciantes, fossem burguesia comercial. Não, é claro que eles tinham interesse na atividade, no comércio. Todo empresário tem interesse na atividade de comércio, porque depende de uma maneira ou de outra dela, né? Mas isso não está correto, né? Os médios capitais, isso é uma camada inferior da burguesia cafeeira, definiam sobretudo uma burguesia agrária. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte,
que nesse conjunto de segmentos de classes sociais, né? Das diferentes classes sociais, dos comerciantes, dos banqueiros e dos agricultores de café, dos fazendeiros de café. Essas três classes sociais, segmentos dessas classes que estavam vinculados à atividade cafeeira, né? Os mais ricos, né? Os grandes capitais, estavam no setor comercial, tá certo? E os médios capitais eram os fazendeiros, estavam na atividade produtora de café. E isso é que tem sentido, né? Devido ao fraco desenvolvimento do capitalismo no Brasil, o capital comercial não se apresenta de maneira autônoma. O que está falando? Que, em geral, né, o empresário do setor comercial também era fazendeiro, isso que está falando. Assim. E também banqueiro. Né? Ele domina diretamente a produção e submete às suas exigências. Não, não é verdade. Quer dizer, não é o capital. Se eu sou um comerciante de café, e aí eu compro uma fazenda ou construo uma fazenda e passo a produzir café. Então eu estou pertencendo a duas classes sociais, correto? E aí eu tenho que ver, em determinadas circunstâncias, meus interesses vão para um lado ou para o outro, dependendo inclusive de qual é a atividade mais importante para mim, uma série de fatores, né? Mas eu não sou capital comercial que controla a produção. Agora eu estou, na verdade, né? Estou exercendo duas atividades diferentes, né? E complementares ou contrapostas, depende das circunstâncias, depende da taxa de juros, de uma série de elementos. Né? Então, eu não sou capital comercial que subordina a atividade. Né? Isso é importante. Não. Você tem, né, você teve no período mercantilista, né, e mesmo no período medieval, né, o domínio do capital comercial sobre a atividade produtiva. Não estou falando aqui, por exemplo, do estabelecimento dos engenhos de açúcar no Brasil. Né? É claro que ele não foi obra apenas, né, dos nobres portugueses que vieram para o Brasil e se transformaram e construíram engenhos de açúcar, né? Com o financiamento de quem? Dos holandeses, tá certo? E né, na produção de açúcar no Brasil, né, durante o período inicial até o seu período áureo, né, quem ganhava mais na história não era o produtor, era o senhor de engenho. Quem ganhava mais era o comerciante. Também o financiador, né, ganhava muito. Ambos eram holandeses, até essa parceria ser desfeita quando Portugal foi absorvido pela Espanha, né, em 1580, que foi um desastre para Portugal. Mas então isso não representa, né, embora, né, quer dizer, o estabelecimento da produção de açúcar tenha sido, né, um empreendimento em larga escala de comerciantes, correto? Comerciantes, ou dos nobres que não eram comerciantes de Portugal. Né? Mas, por exemplo, o que nós temos, quando temos um capital comercial que domina, é quando, por exemplo, né, quando os holandeses, né, já tendo desfeita a parceria com Portugal, né, vão expulsar os portugueses e ocupar as posições dos portugueses, né, no Extremo Oriente, né, eles vão se estabelecer na ilha de Java e outras ilhas ilhas que hoje fazem parte da Indonésia. Né. Então, ali o comerciante não organiza a produção, mas ele força os nativos, né, a mudarem a pauta de produção. Eles produziam produtos para comércio também, mas produtos de alto consumo. Né? Ele vai forçá-los, induzi-los a produzir, né, cada vez mais produtos de alto valor comercial, para que a Holanda
comercializa esses produtos. Mas o holandês não vai se meter na produção, ele vai apenas forçar os pequenos produtores locais, né, os produtores locais, a voltar para a produção. E ele vai comprar essa produção e vender essa produção. Né? Então aí se trata de um empreendimento, né, do capital comercial, tá certo? O comerciante força o produtor a mudar, mas ele não entra, ele não se transforma num produtor. Se ele se transforma em produtor, ele pode até continuar sendo comerciante, né? Mas ele vai se transformar, no caso aqui do café, num fazendeiro, ou se fosse outra atividade, né? Outro empresário de outra atividade também. Desenvolvimento da economia cafeeira no início do século XX. Né? Bem, aqui nós temos o problema da superprodução. Segundo o Sérgio Silva, o fenômeno da superprodução ele surge a partir de 1882, certo? Foi resultado, ou seja, a produção mundial, né, que é enviada, voltada para o mercado, ultrapassa o consumo mundial, apesar do seu extraordinário crescimento. Então, crescimento do consumo. Né? Bem, e em 1893, né, tem a crise internacional, né, a crise mundial. Né? Quer dizer, o mundo naquela época era Europa e Estados Unidos. Podia dizer que o Japão também, mas não estava conectado com os mercados, com esses mercados da Europa e dos Estados Unidos. Então, o que acontece é que com a crise econômica de 1893, né, vai haver uma forte queda de preço, que está aí relacionada. Né? Aqui nós colocamos, que está a data de 1893, tá certo? 1893. Aqui está a queda dos preços em francos. Né? Aqui também assinala a queda, que já aqui, né, o início da queda está em 1889. Observe que aqui já tem uma queda, né, uma flutuação, tá certo? Esses são os preços em libras. De qualquer maneira, é que há uma queda fundamental, né, dos preços. Né? Ou a partir de 1887, 1889, né? Ou a partir de 1893. Né? O Sérgio Silva, com certeza, ele deve ter olhado para o gráfico dos preços em francos, né? Por saca. Bem, qual que era a resposta, né, que vai ser dada? A resposta vai ser, inicialmente, sempre. Qual que é a resposta que nós vamos falar de sempre? A resposta está na desvalorização cambial, tá certo? O que vai é essa ordem aqui, né? Quer dizer, na verdade, a desvalorização cambial, né, ela vai estar associada, né? Então nós vamos retirar isso aqui, né? Por que nós estamos mudando a ordem? Porque a desvalorização cambial é que vai levar à inflação. Ok? Então, a desvalorização mais a inflação resultante, né, na verdade, vão significar alta do custo de vida, correto? E aí, todos, né, vão se opor a essa política, com exceção dos cafeicultores, né, dos interesses, que vai ser, que na verdade já era a classe dominante, né, a partir da República Velha, no fim do Império, essa nova classe social já tinha um peso enorme, né, na formulação da política do Império. Né? Então, né, mas como isso leva a alta de custo de vida, afeta todo mundo, né? Vai haver uma grande oposição a esse remédio, que vai continuar a ser aplicado. Né? Mas essa oposição, né, vai fazer com que, né,
o Brasil, envia uma missão a Lord Rothschild. Quem que era Rothschild? Rothschild era o grande banqueiro, né, do Brasil, inclusive, né? Grande banqueiro inglês, né, que vai ser o principal banqueiro do Brasil, né? E aí o Rothschild, né, ele vai fazer uma operação de funding. O que é uma operação de funding? A operação é de consolidação da dívida externa do Brasil daquela época, dívida em libra, né? Vai dar vários anos esqueci o número de anos, vai consolidar essa dívida. O que é consolidar? Colocar, eram diferentes dívidas, né? Vamos dizer, até com Rothschild, mas com diferentes bancos. Ele vai pegar todas essas dívidas, né, transformar em uma dívida só, tá certo? E aí, né, isso aqui é o funding, quer dizer, a fusão, né, funding, de 1898. Vai dar mais prazo para o Brasil, né, prazo de carência, né, o Brasil vai ficar alguns anos sem ter que pagar os juros, né, mas exige que o governo brasileiro adote uma política de estabilização, que é a política de recessão, corte dos gastos públicos, que vai ser a política do FMI de hoje, né? De hoje não, desde Bretton Woods, né? Então, o governo vai adotar uma política de estabilização dessas. E o que vai acontecer é que o R$ 1.000 que tinha desvalorizado vai se valorizar, vai recuperar parte do seu valor, né? Então, quer dizer, para o Sérgio Silva, né, isso é o momento em que a burguesia brasileira toma consciência do problema da superprodução. Quer dizer, precisava, né, que continuava a aumentar, porque se continuava plantando café no Brasil, né, e da necessidade de resolver esse problema. E aí vem, né, a política de valorização. Em fevereiro de 1906, há o famoso convênio de Taubaté, tá certo? Qual que era um convênio no qual foram os estados e o governo federal que estabeleceram esse convênio, né? Então, o que ia ser feito, né? Os excedentes de café seriam comprados por quem? Pelo governo federal, tá certo? Então, haveria, né, a compra dos excedentes pelo governo, tá certo? Bem, mas com que dinheiro? O governo não emitia papel moeda nessa época, né? Não sei em circunstâncias excepcionais, mas se você acaba de realizar um acordo com Rothschild, você não vai estragar esse acordo emitindo papel moeda. Então você vai comprar esses produtos através de um empréstimo externo. Ok? Como você vai pagar esse empréstimo? Bom, aqui, né, dos juros, aqui está errado, dos juros desse empréstimo com imposto sobre a exportação de café. Então você vai colocar o imposto sobre a exportação de café e os juros desse empréstimo vão sair desse imposto. Bom, e o principal? Em principal, você não vai vender o café, certo? Quer dizer, esse café que você vai comprar, um momento ele vai ser vendido. No momento que ele for vendido, você vai receber o quê? Moeda estrangeira, libras, você vai vender ele em libras, né? Que era o dólar da época, né? A moeda internacional da época, a moeda de reserva da época. Então você vai receber libras, pega essas libras e paga os empréstimos, não está certo? Matou a questão, porque você não comprou ele com empréstimo, você comprou esse café com empréstimo. Agora você vendeu o café, você paga o empréstimo, né? E os juros você vai pagar com o imposto às exportações, né? Bom, e os estados se comprometeram a tomar medidas destinadas a desencorajar as plantações, tá? Bem, inicialmente o Rothschild foi contra, pois achava que o governo federal não poderia honrar o Foreign Law de 1898. Quer dizer, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que vocês vão tomar um novo empréstimo, né? O novo empréstimo.
Então, só que aí, isso vai forçar o governo federal a não participar dos programas. Os outros governos é que vão ter que tomar as medidas correspondentes, tá certo? Bem, bom, é claro que esse programa tinha um furo. Qual que é o furo? O furo é o seguinte, com a República Velha, né? Na República Velha, a classe dominante, né, vão ser principalmente os, uh, os fazendeiros de café. Não só os fazendeiros, mas os fazendeiros, os banqueiros, a turma, os representantes, os membros do que o Sérgio Silva chama de capital cafeeiro. Né? Os estados mais importantes vão ser Minas, São Paulo. Minas tinha produção de café. Rio também, né? Mas Rio já é onde estava a sede do governo federal, já tem era onde estava a sede do Império também, né? Então, era um estado populoso, né? Agora, o estado mais populoso de todos era o estado de Minas Gerais, que tinha produção de café, mas menor, né? Bem pequena em relação a São Paulo. O grande produtor de café nessa época era o estado de São Paulo, tá certo? Mas em termos de votos, nós já estamos no sistema semidemocrático, né? Porque mulher não vota, por exemplo, analfabeto não vota. Desculpa. Então, você tem, mas é um sistema que é um sistema que a gente pode dizer, né? É um sistema dentro da época de um sistema democrático. E as mulheres só passaram a votar a partir de 1932, certo? Então, o analfabeto não votava e também as mulheres não votavam. Bem, mas o que interessa disso, né, é que a população, de qualquer maneira, a população Minas tinha 20% da população brasileira, então ele era um estado politicamente muito importante, né? E os fazendeiros eram uma força decisiva no país. E grande parte quer dizer, havia mais fazendeiros em Minas Gerais do que em qualquer outro estado do país. Então, Minas Gerais vai ser extremamente importante, né? São Paulo vai ser também por causa do que o Sérgio chama de capital cafeeira, e o Rio de Janeiro. Eles vão ter outros estados, né, de menor importância, mas o Rio Grande do Sul, Pernambuco, né? Então esses estados eram os estados politicamente mais importantes, né? Bem, de qualquer maneira, o que interessa, né, é que a partir do convênio de Taubaté, né, e Sérgio Silva, né, vai concluir que, a partir de então, né, a burguesia cafeeira passa a impor, né, indiretamente ao conjunto do país a política que ela havia definido em Taubaté. O governo central terminou chamando para si a valorização para não perder todo o controle da política. Aqui está errado, né? Para não perder todo o controle da política econômica nacional, certo? Ou seja, ele não topou, o governo federal não topou inicialmente, depois topou e foi o principal elemento executor das decisões do Conselho do Convênio de Taubaté. A grande burguesia afirmava assim muito claramente o seu papel hegemônico no seio da classe dominante. Certo? A grande burguesia vinculada ao café. Então aqui nós podemos colocar aqui, né? Vinculada ao café. Rothschild também mudou de posição. Por quê, né? Ele passa a apoiar a valorização. Por quê? Porque
ele não queria perder, né, a possibilidade, quer dizer, se o Rothschild não vai financiar, outro banco vai financiar, né, outro grupo financeiro, ele iria ficar por fora. Então ele acabou participando do processo de valorização e no fim, ao fim e ao cabo, deu tudo certo. Né? Com a valorização prossegue o desenvolvimento capitalista no Brasil, com a participação mais direta do capital estrangeiro. Bem, sim e não, né? Por quê? Porque o capital estrangeiro já havia penetrado no Brasil, não é? Ele estava construindo os portos, estava construindo usinas de geração de distribuição de gás, geração de energia elétrica. Então nós já temos uma penetração, né, do capital, muito forte, na verdade, do capital internacional no Brasil. E isso vai ser, quer dizer, o capital internacional vai ver o desenvolvimento brasileiro, o crescimento proporcionado pelo café e vai se interessar. Né? Então, com a valorização, prossegue o desenvolvimento capitalista no Brasil, com a participação. Bom, é nessa época que o capital estrangeiro torna-se dominante ao nível da comercialização do café. E as filiais do. Quer dizer, isso é muito importante. Né? O capital, quer dizer, o segmento mais rico, né, ou que o enriquece, quer dizer, o café enriqueceu muita gente, só não enriqueceu, é claro, o trabalhador, né? O capitalismo nunca enriquece o trabalhador. Né? Então, o capital estrangeiro torna-se dominante, quer dizer, o Churchill vai dizer, né, que o segmento mais importante, né, no capital cafeeiro era o capital, estava na área do comércio, né? E essa área vai cair nas mãos porque ela é mais lucrativa. Né? E do financiamento também, porque a comercialização vai estar conectada com o sistema bancário. Né? E as filiais dos bancos estrangeiros desenvolvem-se mais rapidamente. Bom, mas ao lado do capital estrangeiro desenvolve-se os bancos e o caso de exportação pertencentes à burguesia do café. Né? É o crescimento associado. Né? O Fernando Henrique Cardoso vai falar nisso, né? Mas isso não é assunto deste tema. Bom, esses bancos desempenham um papel importante no desenvolvimento capitalista do Brasil, né? Financiando o comércio, a importação e exportação, o açúcar e também a indústria. Né? Então, bem, aí vem a Primeira Guerra. Né? Com a Primeira Guerra Mundial, né? O que acontece com a Primeira Guerra Mundial? Com a Primeira Guerra Mundial, os capitais aplicados na exportação e importação se voltam para os bancos, favorecendo a expansão industrial. A política de valorização do café, né? Valorização beneficia principalmente a alta burguesia do café, proprietário de bancos e das classes de exportação. Isso é muito importante. Mas beneficiou muito também os menos, mas foi essencial para os fazendeiros de café. Né? Bem, a questão da terra e da abundância de terra. Né? Bem, ocupação das terras pelo café. As terras, né, vão ser ocupadas em regime de propriedade privada, claro, né? Mas vão ser ocupadas inicialmente, né, através da posse. Né? Quer dizer, você tem as terras sob propriedade privada, as terras devolutas, ocupadas e não ocupadas. Na medida em que as fronteiras do café deslocam-se para o interior do país, né, ele está falando essencialmente, primeiro, é claro, né, para o Vale do Paraíba, mas ele depois vai se espalhar, né, vai para o norte, né, vai para o sul de Minas, para o norte na direção da Zona da Mata, vai para o norte na direção do Espírito Santo, né, e vai penetrar em São Paulo, né, no oeste, no oeste, né, é o primeiro oeste velho, né, que é o leste de São Paulo, região de Campinas, depois ele vai continuar, né, para o oeste paulista, o novo oeste. Né. Na medida... Bom,
Ou seja, na medida em que você vai mais para o interior, as terras devolutas são terras públicas, né, pela lei de 1851, 1850. Né? Se as terras estavam ocupadas, tratava simplesmente de expulsar os ocupantes. Simples, simples assim. Né? Para isso, a burguesia cafeeira empregava homens hábeis no gatilho. Isso já era a tradição brasileira. Né? As fazendas brasileiras, grandes fazendas, foram feitas assim, ocupação descarada de terras da coroa portuguesa, e se tivesse gente lá, você pegava o seu jargão e falava, sai daí. Ou sai daí, ou então, na verdade, né, se transforma em um meeiro, né, um produtor em meia, né, um homem do fazendeiro. Né? Mas aqui não, aqui você não quer meeiro, você quer a terra, você quer plantar café, né? Então você expulsa o sujeito. Se a resistência era muito grande, ela apelava para a milícia estadual ou mesmo para o exército. Isso é interessante, né? Se as terras eram propriedade privada ou do proprietário, quer dizer, na verdade, teoricamente, né, legalmente, o que poderia ser feito é os fazendeiros, os futuros fazendeiros de café, né, os interessados em produção de café, compravam a terra, né, que era terra devoluta, era da União, não comprava a terra, e aí chegava lá e falava assim, olha, sai daí que a terra é minha. E aí podia chamar a polícia, porque aí você está respaldado legalmente, né? Mas muitas vezes você tem casos que você chamar a polícia nem a terra era sua, né? Você chegava lá, você era um cara importante, chegava lá e falava assim, olha, tem uma turma aí, na minha serra, né? Eu estou fazendo minha fazenda e tem poceiro lá, ó, e eles estão resistindo. Eles já falei para eles saírem das minhas terras, o sujeito não ia, às vezes, o delegado, sei lá o que, não ia discutir, né? Ia lá e expulsava a turma, né? Se as terras eram de propriedade privada ou o proprietário tornava-se um cafeicultor, ou vendia suas terras, cujos preços subiam extraordinariamente com a expansão do café. Né? A maioria das fazendas de café são de grandes propriedades, né? São grandes propriedades. Ou seja, registra-se que a abundância de terras para o capital está associada à não abundância para aqueles que devem constituir o mercado de trabalho. Claro, o que ele está querendo dizer é o seguinte, isso teve a sua origem. O capitalismo só se formou como capitalismo, ele começou a se formar no campo, né? A revolução agrícola precede a revolução industrial, em todos os casos. E a revolução agrícola, o que foi? Né? Você teve que transformar, acabar com a pequena produção agrícola e criar as fazendas capitalistas. Né? E isso vai ser feito através, na Inglaterra, dos enclosures. Né? O que é enclosure? É o fechamento das terras. Né? Você vai pegar as terras, né, que são terras de uso comunal, de uso comum por mais de 1000 anos, né, que era dos camponeses e dos senhores de feudalha, senhores de terra. Os senhores feudais de terra vão simplesmente pegar essas terras para ele, que são os prados, que era onde os camponeses pastavam, né, as suas ovelhas e os seus bois, seus cavalos, né? E as florestas. Então, com isso, os pequenos produtores, né, os camponeses, vão perder a sua animal de tração, vão ter que vender o seu gado ou sacrificá-lo e vão ter que comprar lenha e comprar madeira, porque agora eles não têm acesso livre mais à mata. Então, o que acontece? Eles se empobrecem, né? E aí eles vão perder as suas terras, tá certo? E é isso que vai criar esse pessoal que trabalhava para si, agora vai ter que procurar trabalhar para os outros no mercado de trabalho. Isso é que forma o mercado de trabalho. O mercado de trabalho não é uma evolução natural, como que é, por exemplo, apresentar, né, a escola de Viena, né, os economistas aí da escola de Viena. Né, não tem nada disso. Né, foi através da violência, como mostrou muito bem Marx. Né. É o desenvolvimento, e aqui é a mesma coisa, quer dizer, você não pode ter, né, nós já discutimos a lei de terra sobre isso, né, em vídeo anterior, quer dizer, você não quer no Brasil um
camponês, né, um número grande de camponeses que vão ocupar a terra a baixo custo, né? Não, que foi a via, né, do capitalismo americano. O capitalismo se tornou uma grande potência, os americanos, Estados Unidos, né, rapidamente, em um século, por conta do acesso à terra, da economia camponesa que vai progredindo e vai se transformar em economia capitalista, né? No Brasil não, no Brasil você começa com a grande propriedade, né? E onde tem a pequena você expulsa. É o caso aqui que nós estamos falando. É o desenvolvimento internacional do capitalismo e divisão internacional do trabalho que criam as abundantes terras do Brasil e alhures. Não é bem assim, tá certo? Porque essa ocupação da terra brasileira é anterior ao capitalismo, tá certo? É anterior à lei de 1850, né? Então, e não havia capitalismo no Brasil em 1850, né? Ah, mas havia o capital, havia porque havia comércio, mas capitalismo não é comércio. Capitalismo é quando o capital se apropria da indústria, né? Da manufatura. Ele vai transformar o trabalho artesanal, né? Vai colocar primeiro em grandes unidades manufatureiras, onde tem a divisão do trabalho, depois da qual vai se originar a grande indústria capitalista mecanizada. Bom, então, essa fala aí não é muito correta, né? Bem, com isso, nós encerramos, né, nosso comentário do texto do Sérgio Silva, na Economia Cafeeira. Então, vamos agradecer a todos, né? Esperamos que estejam conosco nos próximos vídeos sobre a formação, dentro do âmbito do nosso curso, sobre a formação econômica do Brasil. Então, ficamos por aqui.